Passando agora diretamente para as questões da educação. Como disse o Mário, evidentemente que nós, o que está previsto em termos globais, e é preciso ver que estas contas às vezes têm que ser feitas com muito cuidado, porque como sabem o Ministério da Educação teve variações na sua Constituição, teve o superior, não teve o superior, há a ciência, não há, agora é tudo por junto e aqui às vezes perdem-se valores pelo meio. Mas tomando como bons os valores, é preciso ver que em 2010 o orçamento da educação era 5% do PIB. Em 2011 já foi 4,7%, já perdeu 0,3%, o que significa 510 milhões de euros, de 2010 para 2011. E agora passará para 3,8%, o que significa perder mais 1.500. Isto é, em dois anos, a educação perde 2 mil milhões de euros, mais de 21% do PIB. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável num país com a estrutura educativa que este país tem e com a necessidade que tem do processo educativo. Portanto, esta questão é uma questão logo à partida fundamental e depois temos, para além das questões relacionadas com os cortes salariais, que eu vos posso dizer que na educação, no ensino básico e secundário, no pré-escolar, ensino básico e secundário, representa 463 milhões de euros, o corte dos salários, o corte dos subsídios de Natal e de férias, representa 463 para os professores do quadro, mais 27 milhões para os professores contratados. A juntar a isto ao que já houve o ano passado, que vai repetir-se em 2012, que é os 159 milhões de euros dos cortes salariais em média de 5%, e depois, juntando a isto tudo, o Governo pretende cortar 257 milhões de euros, dos quais 102 milhões de euros para as ofertas, que eles chamam as ofertas não essenciais do ensino básico, 54 milhões de euros para as questões dos mega-agrupamentos e mais 101 milhões de euros para outras medidas de racionalização. Isto no ensino básico e secundário. Porque depois são mais 147 milhões de euros no ensino superior, que se juntam aos cerca de 100 milhões que vêm diretamente dos cortes do subsídio de Natal e de férias. Portanto, nós temos aqui um panorama verdadeiramente dantesco e que, no caso do ensino secundário, e agora indo diretamente o meu colega depois falar na questão do ensino superior, no caso do ensino secundário as contas não são muito difíceis de fazer. Porque, ou então o orçamento está aldrabado. A única hipótese é estar aldrabado. Se estiver certo, se os números estiverem certos, neste caso, nesta desagregação que aqui está, as contas são fáceis de fazer. 102 milhões de euros que estão inscritos especificamente para as questões do currículo do ensino básico e secundário representam cerca de o despedimento de 12 mil professores contratados e 5 mil professores do quadro enviados para a mobilidade social. É evidente que este rácio pode ser um bocadinho diferente. Podem ser 11.500 professores contratados e 5.200 professores do quadro. Aqui vai depender de como vai ser feita a medida, vai depender das disciplinas que vai atingir, vai depender das cargas horárias, vai depender de muita coisa. Mas, no essencial, só se atingem 102 milhões de euros se houver um cabaz mais ou menos desta natureza. 12 mil professores contratados para a rua e 5 mil professores do quadro, no quadro de mobilidade social. Há muita gente que acha estes números exagerados. Só que se esquece de uma coisa fundamental. É que estas medidas só têm efeito a partir de 1 de setembro de 2012 e, como está cortado o subsídio de Natal, só representam um quadrimestre. Isto é, são apenas um terço, as medidas têm reflexo em apenas um terço do ano. E, portanto, para conseguir os 102 milhões de euros tem que se contar só com os 4 meses de salários que irão ser poupados, entre aspas, pondo os professores no desemprego contratados ou pondo no quadro de mobilidade pessoal os que são efetivos. São só 4 meses e, portanto, para atingir os 102 milhões de euros não há milagres. São 17 mil professores que poderá ser um pouco mais se forem mais contratados, poderá ser um pouco menos se forem mais do quadro. Isto aqui depois vai depender das situações. Depois, temos 54 milhões destinados diretamente aos mega-agrupamentos. Nós aqui até já temos dados, porque já foram feitos mega-agrupamentos no passado e nós sabemos muito bem qual é o reflexo que isto tem. E, portanto, com as contas do próprio Ministério, que o próprio Ministério nos forneceu em relação à construção dos mega-agrupamentos anteriores, fazendo uma proporção razoável e até por baixo, teremos que estes 54 milhões provocarão mais a ida para a rua, para além de outras situações que no mega-agrupamentos atingirão também alguns funcionários, que são contas mais difíceis de fazer e poderão ter outros cortes relacionados com outras matérias, mas só na parte dos salários, em professores, nós teremos por baixo mais 5 mil professores contratados, se ainda houver, porque eu lembro que com horário completo eles são cerca de 15 mil, e portanto depois começa a haver professores contratados com horários que já não são completos. Teremos aqui um rácio de mais ou menos, a juntar aos outros 12 mil, mais 5 mil, entrando já numa parte dos professores contratados que nem sequer têm horário completo, e mais 2 mil ou 2.500 pessoas do quadro para a mobilidade especial. Mas aqui também não se foge, porque se forem menos pessoas contratadas, por causa da distribuição e da forma como se organizarem os mega-agrupamentos, se forem menos, vão mais do quadro para a mobilidade especial para atingir 54 milhões, a não ser que o que está escrito no orçamento seja mais uma vez mentiroso e falacioso, porque se for verdadeiro, estamos a falar também de 4 meses e estamos a falar também de valores que são relativamente fáceis de calcular. Depois, temos então a cereja no topo do bolo, e esta é que é a grande questão que aqui está, que é os 101 milhões que vêm previstos, em termos orçamentais, para outras formas de racionalização. Não diz quais. Os 102 milhões são só para a supressão de ofertas no ensino básico, os 54 milhões para a constituição dos mega-agrupamentos, os 101 milhões são para outras formas de racionalização.
Mas vamos ver, desagregar um pouco o que é que estes 101 milhões poderão querer dizer. Das declarações do Ministro da Educação e de alguns responsáveis da Educação e do que está inscrito muito vagamente no Orçamento Geral do Estado, mas o que estava também nos relatórios anteriores e noutras questões, nós podemos imaginar que os orçamentos das escolas vão ser cortados, os orçamentos de funcionamento. Mas eu gostava que vocês tivessem uma noção do que é um orçamento de uma escola, mesmo uma escola muito grande, uma escola com 1.500 alunos. Um orçamento de uma escola com 1.500 alunos, um agrupamento com 1.500 alunos, é qualquer coisa que andará à volta dos 100 mil euros. Quer dizer, o orçamento de funcionamento, porque o resto é para salários, para contribuições para a Caixa Geral de Apresentações, para a Segurança Social, etc. Agora, o orçamento de funcionamento da escola para pagar a água, a luz, etc., que é um deles, os chamados consumos intermédios, etc., aquilo é uma ninharia. Estamos a falar aqui, se eles cortarem 10%, que poderá pôr as escolas em situação de não conseguirem funcionar, mas imaginemos que cortam 10%, representam apenas, já estamos neste estado, se considerar apenas 8 milhões de euros. Ora, daqui para os 101 milhões estamos muito longe. Se fecharem, como já foi dito, se acabarem com o subsídio que é dado às pessoas do ensino especial, que têm que andar com o seu carro a deslocar-se de escola a escola e ninguém lhes paga nada e tem um subsídio miserável para esse tipo de coisas, mas se acabarem com isso, representará apenas 2 milhões de euros. Se aumentarem o número de alunos por turma, que já estão gigantescas nas escolas, mas se aumentarem em 2 alunos, seguindo mais ou menos a bitola que fizeram este ano em relação ao primeiro ciclo, se aumentarem em 2, teremos para aí 2, 3 milhões de euros também. Ora, nós estamos a falar de 101 milhões de euros em 4 meses depois, se houver salários metidos, terão que ser só em 4 meses. Imaginemos que há extinção de projetos, corte nos CEFs, uma brutalidade absoluta, não é? E que, através desse corte dos CEFs e a extinção dos projetos e mais outras coisas que nós nem sequer imaginamos, isto possa ir subindo. Nós imaginamos. Pois, enfim. Do 79. Pô, mas isso é a segunda parte. Podemos chegar aos 50 milhões de euros. A metade dos 101. E onde é que estão então, isto já com muito beneplácito em relação à possibilidade que há de se mexer no pessoal, cortar 50 milhões de euros nas escolas neste momento, estão no osso. Quer dizer, é uma coisa que é difícil de perceber. Mas imaginemos que sim, que eles são muito imaginativos e conseguem lançar as escolas mesmo, encostá-las mesmo à parede. Ficam 50 milhões que têm que ser em pessoal. Sim, 50 milhões têm que ser em pessoal. Ora, 50 milhões em pessoal, com as outras medidas a liquidarem, entre aspas, praticamente os contratados todos, vai-se refletir em mais 7 a 8 mil professores do quadro aqui para a mobilidade especial. É evidente que quando as pessoas vão para a mobilidade especial, o Estado, em geral, tem que continuar a pagar-nos. Aliás, os primeiros 2 meses paga-nos o salário completo. Mas saem da órbita do Ministério da Educação. Portanto, o Ministério da Educação poupa esse dinheiro. O Ministério das Finanças é que o tem que cobrir na mobilidade especial. Só isto é que poderá justificar a tentativa de compreender o que são estes 101 milhões de euros que aqui está. Portanto, o que é que nós temos na totalidade disto? Temos aqui uma brutalidade. Temos aqui qualquer coisa, sem nenhum exagero e com contas feitas por baixo, como cerca de 32 mil postos de trabalho para estas medidas serem feitas. Esses 32 mil postos de trabalho, nós próprios admitimos que se refletirão talvez em 25 mil professores, não nos 32 mil, porque isto depois, com a forma como os horários se reajustam, etc., nós damos de barato que os 32 mil postos de trabalho que estão aqui em causa podem vir a refletir-se em menos. Isto é, imaginemos em 25 mil. Que serão praticamente a totalidade dos contratados, os cerca de 15 mil com horário completo e ainda para mais 2 mil com horários incompletos, e depois ficaremos aí, muito provavelmente, com um valor muito a rondar os 10 mil professores que vão para o quadro de mobilidade especial. Aliás, isto até se coaduna com algumas declarações de responsáveis governamentais que queriam dar à Troika para o ano que vem, não os 10 mil funcionários públicos que são necessários para cumprir as cotas que vêm no memorando de entendimento, ou as cotas a duplicar, que o Governo duplicou a partir do memorando de entendimento, mas tentar chegar aos tais 50 mil por várias vias, incluindo eventualmente a aposentação. Nesse caso, a educação contribuiria com 10 mil, o que não, atendendo aqui a um setor que tem muita gente, não seria de estranhar para um objetivo destes. Mas, portanto, sabendo que não é possível fazer as contas ao pormenor, não há milagres. Os 101 milhões de euros têm que sair com pessoas aí para o quadro de mobilidade especial. E eu lembro que a mobilidade especial neste momento foi alterada também, ainda não foi na prática, a lei orçamental ainda não foi aprovada, mas está lá prevista a sua alteração, e quem vai para a mobilidade especial significa o seguinte: durante os primeiros 2 meses, portanto no caso dos professores seria setembro e outubro, seria aí a poupança do Ministério da Educação a partir de novembro, dezembro, em setembro e outubro passariam para as finanças e receberiam por inteiro. Depois, as pessoas começariam a receber 66,7% do ordenado, isto é, apenas 2/3 do ordenado. Ao fim de um ano, portanto, estavam 2 meses com o ordenado, completo, mais 10 meses a 66,7% e ao fim do ano a 50%. E com uma questão, digamos que a área de circulação a que esses trabalhadores, neste caso professores, mas podem ser depois também de outros ministérios que lá estão na mobilidade especial, para serem afetados a outros serviços que podem não ser educação, foi alargada extraordinariamente. Isto é, há zonas do país em que as pessoas correm o risco de ser chutadas para sítios bastante afastados da sua casa, o que pode levar a que alguns não estejam em condições de o fazer e, nesse caso, são obrigados a ir para a figura da licença de vencimento por um ano sem ganharem dinheiro. Obrigados a ir para lá. Portanto, este é o quadro da educação neste sentido e que, portanto, nós temos aqui. Mas falta-nos aqui apenas uma pequena coisa.
Se estamos a falar, mesmo com estas contas feitas muito por alto, que há 50 milhões de euros que têm que ser cumpridos através do pessoal que vai para a mobilidade especial nesta questão dos 101 milhões de euros, como é que isso será feito? A única questão só pode ser uma. Será entrar, atacar o ECD e acabar com o artigo 79, que põe as reduções por desgaste no exercício, desgaste inerente ao exercício da profissão, que foi sempre reconhecido, isto é, normalizar todos os horários letivos a 22 horas. Agora, imaginem os reflexos que isto vai ter na organização das escolas e a quantidade de desemprego que isto vai irá provocar e de gente a ir para o quadro de mobilidade especial. Portanto, esta é a situação que nós temos pela frente. É uma situação que não só, como nós somos um sindicato e uma federação de professores, temos que olhar para os nossos associados e ver o nível a que eles vão ficar em termos de rendimento, mas isto põe completamente em causa a escola pública. Porque quem conhece o mínimo da organização das escolas sabe que uma situação destas, em que os professores já praticamente à beira da aposentação e outros com mais de 50 anos, passarem a lecionar em termos de 22 horas. Para além das consequências que isto tem no emprego, isto provocará uma desorganização completa das escolas, acabará com qualquer possibilidade de fazer o que as escolas fazem para além da atividade letiva no acompanhamento dos alunos e, portanto, o processo de ensino-aprendizagem nas escolas será completamente posto em causa e teremos um sistema em permanente degradação. Se juntarmos a isto uma medida que o Ministro Crato já foi dizendo aos jornais que ia fazer, que era pôr os pais a poderem escolher para o ano, dentro do ensino público, as escolas básicas em que querem pôr os filhos, nós vamos ter aqui uma autêntica situação com a história dos rankings de verdadeiro terrorismo com o início do ano letivo. Isto é, nós vamos ter, induzidos pelos rankings que foram feitos, os pais a quererem pôr os filhos, e ainda por maioria de razão, os pais que tinham os filhos no ensino privado e que agora querem ter o mesmo tipo de situação, a ter os pô-los em certas escolas que estão beneficiadas nos rankings e as outras escolas ficarem completamente ao abandono. Vamos ter o início do ano letivo, se essa medida também for para a frente, no meio desta coisa toda, marcada por um verdadeiro terrorismo em relação às escolas. Isto é, vamos ter o afundamento de certas escolas provocado mais por essa medida. Portanto, o que nos espera no ensino é realmente uma coisa catastrófica e ainda por cima, com base num orçamento que é mentiroso, num orçamento que quer dinheiro para o BPN, num orçamento que quer dinheiro para as empresas públicas que vai entrando na órbita do próprio orçamento de Estado e que ainda não estão, só estão ainda 3 ou 4, vai entrando a pouco e pouco, num orçamento que quer esconder o buraco da madeira. E, portanto, numa situação destas, em que temos um orçamento cautelar para estes prejuízos, nomeadamente o do BPN, é inacreditável o que se pretende fazer à educação.